Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Por favor, assistam a este episódio até o final. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Visão verde de Biden em bilhões para metas ambientais globais reveladas na cúpula do G20. Despertar cruel, preços do petróleo disparam para maior alta em 10 meses. O que vem por aí? Onda de choque nos preços dos combustíveis, prepare-se para custos mais altos. Tópico número 1. O presidente Biden fez um anúncio significativo durante a cúpula do G20 na Índia sobre o compromisso dos Estados Unidos em investir em ferrovias asiáticas e africanas e infraestrutura verde. O objetivo desse investimento é contrapor a iniciativa Cinturão e Rota da China, um esforço em grande escala de Pequim para expandir sua influência por meio de substanciais investimentos financeiros. A Casa Branca se comprometeu com mais de $1 bilhão em financiamento dos contribuintes dos Estados Unidos, com mais recursos esperados no futuro. Esse compromisso foi feito durante reuniões entre Biden e líderes de vários países, incluindo Índia, União Europeia e Arábia Saudita. Uma das iniciativas-chave discutidas envolve a criação de um novo corredor ferroviário e de transporte marítimo conectando a Índia à Europa, passando pelo Oriente Médio, especificamente pelos Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Israel. Embora detalhes específicos sobre financiamento e prazos não tenham sido fornecidos, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, mencionou um custo estimado de $20 bilhões sem esclarecer quem arcaria com essa despesa. Outro projeto significativo anunciado durante a cúpula foi a iniciativa ferroviária O Corredor Transafricano. Liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, esse projeto visa conectar o porto de Lobito em Angola a minas de terras raras e cobre localizadas na República Democrática do Congo e Zâmbia. Esses minerais são essenciais para a fabricação de carros elétricos e outras tecnologias cruciais para a transição para longe dos combustíveis fósseis. O presidente Biden se referiu a esse sistema ferroviário africano como um investimento regional transformador. Conforme essas iniciativas se desenvolvem, é vital analisar seu impacto potencial e considerar suas implicações mais amplas. O compromisso de Biden em investir em infraestrutura ferroviária e projetos verdes significa uma jogada estratégica para rivalizar com a influência da China na região. Ao fornecer financiamento substancial e promover parcerias com países da Ásia e África, os Estados Unidos pretendem se estabelecer como um grande jogador nessas regiões. Esses investimentos também estão alinhados com o movimento global em direção ao desenvolvimento sustentável e à redução da dependência de combustíveis fósseis. O desenvolvimento de sistemas de transporte eficientes e ambientalmente amigáveis pode ter benefícios significativos tanto para economias locais quanto globais, além de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. No entanto, é importante considerar críticas ou desafios potenciais que possam surgir dessas iniciativas. Perguntas sobre fontes de financiamento, prazos e distribuição de benefícios inevitavelmente surgem, especialmente ao lidar com projetos de grande escala desse porte. A transparência será crucial para garantir a responsabilidade e evitar acusações de influência indevida ou distribuição desigual de recursos. Além disso, como esse tópico possui uma importância geopolítica significativa, é essencial incentivar o diálogo e diversas perspectivas. O que vocês acham dos esforços dos Estados Unidos para contrapor a iniciativa Cinturão e Rota da China? Vocês acreditam que esses investimentos em infraestrutura ferroviária e projetos verdes irão competir efetivamente com a influência da China? Compartilhem suas opiniões e insights nos comentários abaixo. Tópico número 2. Despertar cruel, preços do petróleo disparam para maior alta em 10 meses. O que vem a seguir? Os preços do petróleo bruto recentemente dispararam para o seu nível mais alto em 10 meses devido a preocupações com a escassez de oferta após uma decisão inesperada da Arábia Saudita e da Rússia de estender os cortes voluntários de produção. Além disso, as expectativas de um atraso nas elevações das taxas de juros pelo Federal Reserve dos Estados Unidos e a demanda positiva por combustíveis da China também contribuíram para uma perspectiva otimista quanto à demanda por petróleo. Na semana passada, o petróleo bruto WTI dos Estados Unidos mais ativo atingiu a marca de $88 por barril, enquanto o petróleo Brent, referência para a Ásia, ultrapassou $90 por barril, ambos atingindo os pontos mais altos desde novembro de 2020.
Movimentos semelhantes também foram observados no mercado de futuros doméstico. Em abril, os países produtores de petróleo, coletivamente conhecidos como OPEP+, anunciaram um acordo de corte na produção planejado para se estender até 2024 e com o objetivo de promover estabilidade no mercado. Além desse acordo abrangente, a Arábia Saudita e a Rússia implementaram voluntariamente cortes adicionais na produção. A partir de julho, a Arábia Saudita reduziu sua produção diária de petróleo em 1 milhão de barris, e a Rússia começou a reduzir sua produção diária em 300 mil barris. As expectativas do mercado sugeriam que ambos os países estenderiam os cortes de oferta até outubro. No entanto, eles surpreenderam o mercado ao estender o programa até o final de dezembro, com planos de revisão e ajuste mensais de acordo com as condições do mercado. Como resultado, surgiram preocupações de que a demanda possa superar a oferta no próximo trimestre, levando a um aumento nos preços do petróleo. As medidas de estímulo econômico do governo chinês para reviver sua economia em desaceleração são esperadas para elevar a demanda por petróleo. Em agosto, o país registrou um aumento de 30,9% nas importações de petróleo bruto em comparação com o ano anterior, à medida que as refinarias construíam estoques e aumentavam o processamento para se beneficiar de maiores lucros com a exportação de combustível. Além disso, uma pesquisa do setor privado divulgada pela China indicou uma melhora na atividade fabril, aumento do suprimento e da demanda interna, além do aumento do emprego em agosto, sugerindo um impacto positivo dos esforços do governo. Os receios iniciais de importações e demanda fraca de petróleo da China, maior importadora e segunda maior consumidora mundial de petróleo bruto, parecem ter diminuído. Apesar da força do dólar dos Estados Unidos, que atualmente está em sua maior alta em 6 meses, os preços do petróleo não foram afetados. Existe a crença predominante de que o Federal Reserve dos Estados Unidos evitará elevar as taxas de juros em sua próxima reunião, o que fortaleceria a economia e, consequentemente, aumentaria a demanda por combustível. Dados econômicos recentes positivos dos Estados Unidos amenizaram as preocupações de uma recessão iminente, enquanto a economia europeia voltou a crescer acompanhada de queda nas taxas de inflação no segundo trimestre de 2023, o que impulsiona a demanda do Ocidente. Outro fator que contribui para a pressão altista nos preços globais do petróleo é a diminuição dos níveis de estoque nos Estados Unidos. Os níveis de estoque de petróleo estão atualmente em seu ponto mais baixo deste ano e espera-se que diminuam ainda mais. A demanda recorde, combinada com os cortes na produção mencionados anteriormente e o aumento dos custos de armazenamento, sugere uma redução adicional nos níveis de estoque. Olhando para o futuro, embora as perspectivas de oferta apertada possam sustentar os preços do petróleo no curto prazo, outros fatores, como preocupações com as perspectivas de crescimento global e a força do dólar dos Estados Unidos, podem dificultar ganhos significativos. Do ponto de vista do preço, o petróleo bruto WTI dos Estados Unidos enfrenta forte resistência em $94 por barril, o que deve ser superado para sustentar futuras altas. Caso contrário, as negociações podem se tornar instáveis com uma leve viés negativo. Agora nos voltamos para você, a audiência. Quais são seus pensamentos sobre esse tópico? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo. Tópico número 3. Onda de choque nos preços do gás e prepare-se para custos crescentes. Os preços da gasolina têm aumentado ultimamente, com variações observadas em diferentes estados. Enquanto alguns estados como Texas, Washington, Nova York, Mississippi e Illinois testemunharam ligeiras quedas nos preços, outros estados como Califórnia, Pensilvânia, Vermont, Montana, Connecticut e Iowa experimentaram aumentos de preços. No sábado, o preço médio nacional para a gasolina sem chumbo ficou em $3,823 por galão, um leve aumento em relação a $3,815 em 2 de setembro. O aumento nos preços do gás não é surpresa, dadas as flutuações nos preços do petróleo bruto. Os preços do petróleo bruto subiram 2,3% na semana, atingindo $87,51 por barril na sexta-feira. Somente no terceiro trimestre, os preços do petróleo bruto aumentaram 23,4%, contribuindo para um aumento de 9% no acumulado do ano.
Apesar desses aumentos, o preço médio atual permanece abaixo do pico de 3,875 dólares por galão atingido em 2023, ocorrido em 17 de agosto durante o auge da temporada de viagens de verão. Além disso, o preço atual é significativamente mais baixo do que o preço de pico observado em 14 de junho de 2022, de 5,016 dólares por galão, período caracterizado por pressões inflacionárias mais pronunciadas. Vale ressaltar que historicamente, os preços nas bombas tendem a diminuir à medida que o verão chega ao fim e a transição para o outono. Isso pode ser atribuído à redução das atividades de viagem, já que as pessoas tendem a ficar mais perto de casa nesse período. Além disso, os refinadores costumam ajustar suas misturas de gasolina durante o outono incorporando alternativas menos voláteis e mais baratas, como butano, para se adaptarem às temperaturas mais frias. Atualmente, o estado com os preços de gasolina mais altos é a Califórnia, onde os preços atingiram 5,412 dólares por galão, refletindo um aumento de 10 centavos em relação à semana anterior. Vale destacar o condado de Mono, com um preço especialmente alto de 6 dólares e 27 centavos por galão. Por outro lado, os preços mais baixos são encontrados no Mississippi, com uma média de 3 dólares e 27 centavos por galão, ligeiramente inferior aos 3,301 dólares da semana anterior. Os preços da gasolina tendem a ser mais baixos ao longo da costa do Golfo devido a impostos mais baixos e à presença de várias refinarias na região. Na verdade, estados como Texas, Mississippi, Alabama e Geórgia registraram ligeiras quedas nos preços no sábado em comparação com o dia anterior. O aumento nos preços do petróleo também impactou positivamente as ações do setor de petróleo. Por exemplo, a Chevron teve um aumento semanal de 1,8% e um aumento de 6,3% no terceiro trimestre. A ExxonMobil relatou um aumento de 1,8% na semana e uma alta de 7,8% no terceiro trimestre. O fundo de índice Energy Select SPDR, que inclui grandes empresas de energia, registrou um aumento de 1,44% na semana, tornando-se o ETF com melhor desempenho dentro dos setores do índice Standard & Poor's 500. Ao longo do trimestre, esse ETF teve um crescimento significativo de 13,4%, embora tenha subido apenas 5,2% no acumulado do ano. Considerando esses desenvolvimentos nos preços do gás e seu impacto em diferentes estados e setores, seria interessante ouvir diferentes perspectivas sobre o assunto. Qual é a sua opinião sobre a situação atual dos preços do gás? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo.